30 páginas. Uma grande artista fez um dossiê sobre os últimos mais de 60 anos do teatro na África do Sul. Feito por mulheres. Feito por mulheres, com esse recorte, enfim. Nessa edição eu tenho um xodó, eu gosto muito, foi um texto que a Lucélia fez, que é uma relação... Fala um pouco dessa última... Do intercâmbio? Do intercâmbio. Então, a gente tem um editorial que é o intercâmbio, em que a gente fala com pessoas que fazem teatro negro ou fazem teatro africano. E a gente, neste número, está falando com o Atio Express, que é um artista da Guiné-Bissau. Ele criou um teatro chamado Teatro Confuso, em que ele discute essa questão de ser africano e as questões da colonialidade, de como se constrói esse teatro a partir dessa ideia de teatro confuso. E isso é uma coisa muito interessante também da revista, que ai meu Deus, tá me despedaçando, gente, eu perdi até os meus anéis, por quê? Porque eu tava cuidando do coquetel, tem coquetel, viu gente? Aí eu tava lá cuidando, esqueci os anéis. Mas faz de conta que tá tudo certo. Não sei. Tem nesse app para colocar? Uma coisa, né, que eu queria falar com Soraya e com Miguel, que são críticos de teatro, né? Pessoas que circulam, que conhecem, veem muito teatro, preto, branco, indígena, né? Vê muita coisa. A importância da gente ter os nossos textos, nossas peças, nossas obras criticadas. Alguém falar sobre o que achou da montagem, porque durante um bom tempo a gente tinha algumas notícias sobre teatro negro, mas nenhuma crítica real, assim, de analisar esteticamente, né, Lico? Olha o Lico Turli aqui. A Lico é uma pessoa muito importante para o teatro negro, um dos criadores da PL Escola de... Fala aí, como é que é? PL Escola... Olha, fala aí direitinho. PL Negra. PL Negra, Escola de Teatro Pretos. Que é uma escola que é aberta, né, gente? Dá para fazer os cursos. Teve um monte de aula online, assim, uma coisa maravilhosa. Nossa primeira escola de teatro negro, né? Uma grande conquista, um grande movimento. Então a gente tem poucas pessoas, poucos textos, né, que falam, que analisam esteticamente as nossas obras. Isso é muito importante para a gente, né? E a Legítima Defesa tenta um pouco isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa importância, de como a gente é carente e de como, às vezes, a gente tem que se fazer, né? Tem que ser a nossa própria referência de crítica ao teatro negro, né? Porque a gente encontra poucas referências sobre. A importância já está... Acho que a importância, você já falou dessa importância, né? De pensar, de fazer uma análise de teatralidades pretas a partir da estética, porque a estética ela é indissociável da política, né? E como o Nabor falou, né? O teatro negro é um teatro que vai para além do teatro, né? A gente está aqui, é uma forma da gente pensar a nossa sociedade, é uma forma da gente refletir e trazer possibilidades via uma política sensível, que o teatro tem esse lugar da sensibilidade e afetar a partir desse lugar. Então, escrever essa possibilidade de criticar, nos criticar, olhar para casa e ter memória, né? A revista, esses 5 números, ter isso aqui registrado, ter críticas, é um lugar da gente produzir a nossa memória, produzir a partir da nossa perspectiva preta, né? A partir de conceitos estéticos que deem conta da nossa arte, né? Porque é sempre muito difícil, né? Quando muitos críticos historicamente sempre vão quando escrevia sobre o teatro negro, falar que o teatro negro é só um teatro político. É óbvio que é um teatro político, mas para além do político tem um lugar estético, é conseguir ter chave de leitura para a gente ler, né, as nossas teatralidades, para a gente produzir pensamento. Porque teatro também é produção de pensamento. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente construir, fincar pé nas nossas memórias, na nossa história, e no que a gente quer, né? E na fabulação, eu gosto muito dessa palavra, na fabulação que a gente quer para o presente e para o futuro, e também para o passado, né? O Brasil tem um longo passado pela frente, né? E a gente faz arte, não no sentido
é no sentido de sensibilidades, do que a gente pode ativar a partir desse lugar do teatro. Não vai salvar, igual o texto da Mônica Santana fala, né? O teatro não evitou 111 tiros, mas eu acho que é um lugar de transformação sensível muito importante, né? Muito importante para a gente se entender como nação, para a gente entender os nossos lugares, as nossas opções de vida, enfim. Então, eu sempre gosto de revista, de livro, porque é memória, né? A possibilidade de a gente olhar para trás, para frente, para o agora, e nos criticar acima de tudo, né? Isso é muito importante. Acho que a palavra escrita tem um peso, né? Como a Soraya apontou, e a Lucélia também falou muito bem. É muito difícil fazer a crítica profissional, né? No Brasil. Talvez eu fui o último crítico contratado de um grande veículo de São Paulo. Eu fui o último mesmo, não, né? Quando eu estava no UOL ainda, fazendo crítica de teatro, sendo um crítico contratado por um veículo para fazer isso. Depois de mim não houve mais esse espaço na grande imprensa. Eu faço hoje meu site independente, o blog do Arcanjo, porque é muito importante o artista ter essa devolutiva, né? Obviamente eu sou uma pessoa, não consigo muitas vezes dar conta de toda a cena, porque a cena é gigante na cidade de São Paulo, é como vivenciar um festival toda semana, porque aqui não para, aqui acontecem 200 peças ao mesmo tempo. Mas, na medida do possível, eu sempre busquei dar atenção e dosar, né, dentro da minha crítica, dentro do meu trabalho jornalístico, o trabalho do teatro negro. Muitas vezes indo até contra o que queriam os meus empregadores, né, de alguns lugares que eu trabalhei, que era muito difícil conseguir esse espaço, falar, não, deixa eu falar dessa peça, porque vocês não sabem, mas tudo que sai num jornal, num portal, é tudo muito negociado na redação, né? Tem os editores, o editor-chefe, o redator-chefe, o dono, então você vai negociando esses espaços. E eu sempre quis escrever porque eu sei, por exemplo, na PCA, eu sou da Associação Paulista de Críticos de Artes, somos quase 70 críticos, o único negro sou eu. Na história da PCA inteira, que tem 70 anos, eu sou o único crítico negro que já passou pela PCA e que eu fui vice-presidente da PCA também. O único crítico negro que foi da presidência, né, da PCA. Então eu sei que eu tenho uma visão que é diferente da visão dos meus colegas. Por eu ser quem eu sou, por eu passar coisas que eu passo, por ter nascido onde eu nasci, por enxergar o mundo por esse olho. Então quando eu vou assistir o espetáculo do Teatro Negro, me bate coisas que provavelmente não batem outros colegas meus, né? Porque não tem essa vivência de eu entendi, isso aí. Então é muito importante que exista não só o teatro negro, quanto também críticos negros. É muito difícil, igual a Soraya, uma crítica dessa potência incrível que ela tem, estudiosa da academia, pós-doutora, como o Sidney falou, professora universitária de universidade pública. E na imprensa é muito difícil surgir, é muito difícil, né? Nessa geração nossa toda surgiu eu e cadê, né? Eu fico pensando, cadê o bastão, né? Tinha que ter já um Miguelzinho de 20 anos já com mais fogo querendo ver 7 peças por semana, né? Igual quando eu tinha 20 anos. Então o que eu falo sempre fale com seus amigos jornalistas, escrevam críticas, que alguém queira enveredar por esse caminho, vem conversar comigo, que eu acho que é muito importante existir. No começo, vai fazendo do jeito que dá, arruma outro emprego e vai fazendo crítica porque você gosta no início, aí vai tentando um jeito de remunerar isso de alguma forma, porque é sempre muito difícil viver de palavras e de teatro e de arte nesse país. Não é nada fácil também ser jornalista no Brasil, assim como ser ator. Mas é importante, porque é escrever a história. E o jornalista escreve a história. Ele escreve diariamente. E é o que fica, né, para o pesquisador, como a Soraya pesquisou teatro, a Soraya do futuro, quando ela for pesquisar os textos, vai ter o que encontrar. Porque se o crítico não escreve, como o Sidney falou, ele apaga essa história, né? Não vai existir para a história essa percepção crítica desse trabalho realizado pelo Teatro Negro. Então, se tem estudante de jornalismo aqui na plateia? Algum? É isso, essa é a situação da crítica brasileira. Nem eu, né? Eu, o único jornalista aqui. Então, assim, se encontrar algum por aí, vai lá falar com o Miguel, se você gosta de teatro, comece a escrever sobre teatro. E finalizando, a crítica
tem diferenças, né, da crítica. A Soraya, por exemplo, ela faz uma crítica acadêmica, baseada na pesquisa, mais embasada, mais teórica, que é muito importante historicamente. Eu faço uma crítica mais jornalística, que é uma crítica do dia a dia mesmo, para o público. Eu falo que é uma crítica para a avó do diretor ler e entender a crítica da peça que ela viu. É que o jornalismo tem essa obrigação de falar com todo mundo, de falar de um jeito simples e tentar falar hoje em dia cada vez mais pouco, porque as pessoas não leem muito, então a crítica também cada vez é menorzinha, então você tem que condensar tudo ali naquele espaço pequeno para você garantir o leitor, para que ele leia realmente, para que ele se interesse por aquela obra. E o formato jornalístico tem isso, né? Chamar atenção para aquilo. Então, me leiam lá no blog do arcanjo.com, peço, façam isso por favor, que vocês ajudam a manter aí a crítica teatral. E se tiver algum colega jornalista que queira escrever, estudante de letras, pode ser de qualquer área, sociólogo, mas que queira escrever sobre teatro e sobre teatro negro, manda vir falar comigo, manda vir falar com a Soraya, que a gente vai dando conta. A gente publica, começa a publicar e é isso. Rapidinho, só para pegar uma palavra, é muito massa você falar, tentar traçar uma diferença, que é a complexidade mesmo, né, das formas de escrita, de pensamento, da gente ter uma pluralidade de produção de pensamento, né? Então isso é legal, a gente conseguir isso hoje, ser plural, né? Cada um faz um tipo de escrita, se interessa por um tipo de escrita e a gente se junta, né, para uma produção de pensamento legal. Para a gente se criticar, para a gente voltar atrás, para a gente ter memória, enfim, tudo que a gente já falou, isso é muito legal, né? E trazer todos os públicos, né, para o teatro. Exato. E acho que tem um exemplo importante, a gente daqui a pouco acompanha uma pílula poética de um grupo muito importante, não só dessa cidade, desse estado, mas desse país, que é o Grupo Clareou de Teatro. O Grupo Clareou tem 20 anos. Um grupo muito importante que tem uma estética muito pautada numa ancestralidade negra vinda do Nordeste brasileiro, um grupo que formou toda uma geração em Taboão da Serra, um grupo que é palco para o nascedouro de muitos poetas, muitos atores, muita gente que faz a vida da gente mudar e transformar mesmo, gente que não esquece da base porque é a base. Esse grupo começa a ter críticas muito recentemente. Então esse grupo precisa ter 20 anos, ganhar um prêmio para ser noticiado. Isso é muito perverso da crítica brasileira. Aí eu me lembro que em 2014 nós estávamos fazendo um projeto que falava sobre o impacto da escravidão na nossa maneira de amar, ou 2011, seja, de 2011 a 2014, assim, a gente circulou muito o país, né? A gente mais de 5 estados assim com os espetáculos. E a primeira crítica que saiu da Folha de São Paulo dizia assim: os crespos abandonam a política para falar de afetos. Inimaginável dizer que afeto não é política, né? Então tem esse trabalho de uma crítica estabelecida que não só desreconhece o nosso fazer, a nossa ancestralidade, mas que apaga sistematicamente. Então, mais uma vez, a necessidade de formar novos críticos e novos olhares, e aí para finalizar, porque é muito importante para que esses coletivos como Clareou, como os Crespos, como Capulanas, como tantas companhias brasileiras, a gente só evolui a partir dos olhares que vêm dos outros. A gente precisa desse olhar, né? E não de um olhar que nos reconheça apenas como importância política. Isso nós sabemos, a gente está aqui por isso, né? A escola, ela precisa de uma crítica sobre a sua grade curricular, sobre os seus professores. É assim que a gente avança, né? Então, que venham muitas outras revistas aí. Agradecer mais uma vez a todos vocês. Quer falar? Eu acho que tem mais uma pergunta. Última. Tem pergunta? Olá. Bora lá. Tudo bem? Meu nome é Thaís. A gente falou na maior parte do tempo aqui sobre a leitura verbal. Eu queria falar da leitura não verbal, que é o projeto gráfico maravilhoso dessas revistas. Então, minha pergunta vai para o Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como se dá essa conversa entre linha